destruição, caos e desordem. São coisas que nos acompanham desde sempre, sejam em guerras ou no cinema. São conceitos que nos perseguiram por anos. E nós também perseguimos uma verdadeira e estranha relação de amor e ódio. Mas afinal, como o medo dessas inevitáveis causalidades do destino podem ser representadas? Elas podem ser mesmo representadas? A resposta é sim. E com isso, hoje eu lhes trago a grande figura da cultura pop, Godzilla. Engraçado pensar que eu fiz uma menção ao medo de tudo simplesmente sumir, uma das criaturas mais amadas do cinema. É estranho mesmo, mas é o que esse monstrão representa. Bom, criado em 1954 por Tomiyuki Tanaka, a criatura veio em forma de filme. Esse que foi dirigido por Ishiro Honda e escrito por Shigeru Kayama. O filme trazia a personificação do medo dos japoneses aos ataques nucleares, sendo representado como essa forma de destruição imparável e até sem um motivo aparente. E olha, isso fez uma banca de dinheiro, se tornando um verdadeiro sucesso, conseguindo gerar uma franquia de mais de 20 sequências. E assim, depois de 20 filmes é fácil perder a mão. O bicho já virou comédia, depois ficou sério de novo, aí ele voltou pro básico, falhou, virou uma loucura de terra oca, mas não é isso que importa. Hoje eu vou falar de um suspiro nessa franquia, o recente Godzilla Minus One. Eu vou comentar um pouco da minha opinião do filme e o que eu consegui tirar dele. E, se você não me conhece, prazer, eu sou o Júlio e seja bem-vindo ao meu canal. Epa! Só pra avisar que como é um filme recente e eu vou comentar sim da história, vai ter uns spoilers. Então se você não quer que eu estrague a sua experiência, é melhor você pular pra parte da opinião que tá aí embaixo. Só siga os capítulos. Mas é isso, siga agora por sua conta e risco. O filme já começa nos apresentando seu personagem principal, Koichi Kishima, um kamikaze, ou então ex-kamikaze. Pois é, o filme se passa em um período pós-guerra do Japão, sendo um verdadeiro remake do seu antecessor de 1954. Mas vamos voltar pra história. O Koichi acabou se negando a fazer o seu último ato como soldado, se é que vocês me entendem, e decide parar em uma ilha que ficavam os mecânicos. Lá, seu próprio superior diz que o entende e menciona como que não fazia sentido fazer aquilo em um final de guerra. Já de noite, com todos se preparando para ir embora e finalmente voltarem para casa, se surpreendidos com uma criatura no mínimo estranha. Isso mesmo, Godzilla. Em uma versão mais jurássica. De qualquer forma, é muito legal. E logo de cara o filme já te entrega essa cena de ação do bicho matando todo mundo e deixando todos com o na mão. E com todos, eu digo até o espectador, já que essa entrega direta sobre o que o filme se trata é bem inesperada para filmes desse tipo. Geralmente tem sempre aquela enrolação de apresentação dos personagens, você conhece cada um, dá aquele tempo para você tentar se importar e aí sim, bum, o filme começa. Aqui não, aqui ele já começa nesse caos, já começa com gente morrendo, já começa com um bicho matando, é bem rápido e realmente te deixa já intrigado no filme, já te deixa querendo ver mais. Mas vamos voltar pra história que ainda tem coisa aqui. O superior do Koichi, vendo que todo mundo basicamente vai morrer, pede pra ele ir lá e atirar um míssil que tava no seu avião. A última esperança. E o Koichi vai. Você pede pra ele conseguir, você implora pra isso. E no momento que você pensa que isso vai acabar, você lembra que tem mais de 2 horas de filme ainda e você percebe que ele não vai conseguir atirar. Nessa brincadeira, Koichi é acertado pela criatura e bate a cabeça. No dia seguinte, ele vê o corpo de cada um de seus companheiros, sendo apenas ele e seu superior Tachibana os únicos sobreviventes da ilha. E é aqui que já mostra sobre o que o filme vai se tratar. Uma história de redenção, com Koichi tendo que pagar pelo que ele não fez naquele dia. Mas vamos voltar para a história que ainda tem coisa desse filme para falar. O Koichi volta para casa e ele encontra o seu antigo lar em ruínas. E ele também encontra a sua vizinha. Basicamente, todo mundo da cidade morreu durante o bombardeio. Isso inclui tanto os pais do Koichi quanto os filhos da mulher. E assim, como eu disse antes, esse filme representa um momento de reconstrução do Japão. Esse momento de pós-guerra, pós-bombardeio. Então basicamente tá todo mundo devastado. É todo mundo muito pobre, sabe? Esse momento de fraqueza do país. Esse filme consegue representar isso muito bem com tanto o Koichi como essa vizinha dele. Que já chega xingando ele de covarde, falando que a mãe dele nasceu pelada. Ela não pega leve nos xingamentos. Então, lembra que o Koichi era um kamikaze? Pois é, imagina você ver cada um dos seus filhos morrer e não ter ninguém pra culpar. Olha, não vamos julgar ela porque vamos se colocar um pouco na situação.
Depois desse momento triste, o Coit vai ali pro centro da cidade pra tentar arranjar alguma coisa pra comer. E nisso vem uma menina correndo e com todo mundo chamando ela de ladra. E o nosso protagonista, vendo isso, decide pelo menos fazer alguma coisa certa na vida dele e impede a menina, que a mesma entrega um bebê pra ele e sai vazado. Pois é, não é à toa que dizem que otário é quem cria. Mas pra sua sorte, a garota volta pra pegar a filha, certo? Errado, porque a gente descobre que a filha não é da menina. Aparentemente, as duas são sem pais, e não, elas não são irmãos. Tanto o bebê não tem pais, como a menina também não. Acontece que durante o bombardeio, as duas foram as únicas que sobreviveram. E a menina, com um gesto de tentar se redimir depois da perda dos pais, decide ficar com o bebê pra cuidar dela. E implorando comida e ajuda tanto do Coit quanto da vizinha, os dois decidem ajudar as duas e o Coit acolhe ela na casa dele. E com um avanço no tempo, a gente vê que nosso protagonista já conseguiu ali dar uma reconstruída na casa dele e arranjar um emprego. Um peculiar, mas o melhor que o seu eu posso garantir. É, um rebocador de minas. Não é o que você tá pensando, seu mente poluída. Acontece que diversas minas marinhas foram deixadas para trás depois da guerra. Então o governo contratou uma meia dúzia de vagabundos ali para arriscarem as suas vidas e irem retirá-las. Não que tenha muito risco de vida. Risco mesmo é andar nesse barco do Minecraft aí. Que sim, tem um motivo. Aparentemente tinha umas minas que tinham um certo poder magnético. Logo, entrar nessas áreas de risco com um grande aparelho de metal é pedir pra morrer. Mas vamos voltar ao que importa. O Coit tava finalmente encontrando um bom lugar pra ficar e até um emprego estável. Ele até fez amigos, mas nem todos são flores. Nosso protagonista infelizmente passa por diversos ataques de atuação ruim. Olha, não me entenda mal. O personagem é bem escrito, mas o ator... eu deixo pra falar disso depois. O que eu quis dizer é que o Coit passa por diversos ataques de pânico por conta dos seus traumas em relação ao Godzilla, que assustam até mesmo a garota de quem ele estava cuidando. Mas felizmente o tempo passa e ele finalmente está se encontrando. E em meio a mais um expediente comum, nossos heróis limpadores de minas são atacados por ele mesmo, a criatura indomável, a representação de toda a destruição, Godzilla, que dizima seu barco vizinho e um navio de guerra. Saindo vivo, mas por poucos, nossos heróis voltam ao Japão para tentar avisar que a criatura estava por vir. Entretanto, já era tarde demais. E em terra firme, o bichão faz a limpa. Limpa até o principal interesse romântico do protagonista, que por pouco saiu vivo dessa. E se vendo sem aquela única pessoa que estava o levando para o caminho certo, nosso protagonista se enche de ódio e se vê com um único propósito: eliminar aquela criatura da face da terra. Godzilla Minus One foi uma ótima surpresa no final de 2023. Sério, é difícil falar de um filme de monstros gigantes sem ser clubista ou fanboy, mas esse filme é realmente uma trufa do cinema. Começa que ele já é uma bela homenagem ao seu antecessor de 1954, trazendo essa coisa de destruição em massa novamente, e sem qualquer loucura de terra oca ou de gorila. É a pura representação do medo e do caos iminente. Já que um acerto legal desse filme é que o Godzilla ainda não representa só o medo das bombas nucleares e ataques desse tipo, mas sim terremotos e tsunamis e qualquer tipo de desastre natural. E mesmo esse filme custando uma bagatela, ele não tem medo de mostrar os seus efeitos especiais, que pecam apenas quando não se mostra o monstro, porque a criatura é verdadeiramente linda, acompanhada de uma direção que consegue representar muito bem a sua magnitude e a tensão que a criatura causa durante seus ataques, junto de uma fotografia que consegue gerar lindas cenas sempre que o bichão aparece, te fazendo apreciar e ficar mais intrigado com aquele momento. E lembra que eu falei que ele é uma homenagem ao de 1954? Então, o próprio Godzilla é fruto disso, com um andar às vezes tosco e um olhar bobo. É tudo para te remeter àquele cara da fantasia, que por tempos foram vistos como belíssimos efeitos visuais, e eles são até hoje, gerando um verdadeiro apego com o personagem para os fãs mais velhos. Mas para você, que não sabe de nada do bichão, também vai ter apego, mas pelo roteiro do filme. Consegue andar muito bem entre essas duas tramas, a da criatura e a da redenção do personagem principal, Coit, que vai aprendendo como que a vida deve ser valorizada, trazendo esse subtexto de como às vezes a guerra é vista como uma honra, já que as pessoas não entendem seu verdadeiro peso. Com isso, acompanhamos essa família desestruturada tentando se formar nesse pós-guerra, com bons diálogos e uma ótima atuação por parte do elenco feminino. Lembra que eu falei que a atuação dele não é tão boa? Infelizmente,
Realmente o nosso personagem principal é quem mais peca. E o bebê também, mas ele é o foco. Fazendo seu jeito mais teatral ficar bem mais cansativo e vergonhoso algumas vezes. Mas ele é bonito, então a gente releva, né? Não. É um bom defeito que não dá pra relevar e só dá pelo roteiro que salva o personagem. Mas o ator é bem... Mas esquece tudo isso e pensa numa trilha sonora boa. Todas ótimas, muito bem encaixadas. E outro fator ótimo desse filme é o ritmo dele. O que é algo meio estranho pra filmes desse tipo. Geralmente é sempre aquela coisa arrastada. Mas aqui não. Ele já mostra o que ele vai fazer e o que ele vai apresentar pra você. Sem te deixar ficar entediado na sessão do cinema ou durante o filme mesmo. Conseguindo alternar sempre entre algo mais lento, mas que construa muito bem os personagens, para essas cenas de ações do monstro gigante que te deixam sempre na ponta da cadeira. E é por isso que esse filme é tão bom. Ele anda entre essas duas tramas muito bem, com um ritmo perfeito. Sempre que ele tá parecendo arrastado demais, bum, monstro. Quando parece monstro demais, drama e construção de personagem. E é por isso que eu gosto tanto desse filme. O filme é bom você querendo ou não. Eu realmente recomendo ele para quem esteja entediado desses filmes genéricos de heróis e dessas ramificações falhas do Barraca do Beijo. Eu pelo menos gostei bastante dele e eu acho que você também pode acabar se surpreendendo. O único problema mesmo é o protagonista e os efeitos que não são um monstro. Esses são feios mesmo. Mas dá para relevar e ter uma ótima experiência. E rever o monstrão sempre me faz pensar em como nós tratamos o planeta Terra e como a gente cospe na cara dele sempre que a gente pode. E não é só na do planeta não, a gente cospe na vida em geral. Guerras e mais guerras sem um motivo aparente, mortes desnecessárias para orgulhar quem? É uma pena mesmo que a gente teve que aprender o valor da vida na dor. E sabe, ver a destruição que essa criatura causa me dá medo. Mas pensar que a gente conseguiu causar o mesmo tanto e até mais sem a criatura existir, me dá mais. Bom, eu acabei esse vídeo de uma forma meio dark, mas é porque o filme de hoje já é meio assim. Deve ser por isso que é tão bom. Tem mais versões do Godzilla que eu quero trazer aqui porque o bicho tem realmente uns filmes legais. Mas eu deixo isso pra depois. Eu sou o Júlio e tchau!